né? Que a gente possa ter esse entendimento, irmãos, sabe? E Deus fala assim, ó, porque geralmente a gente pede, é isso aqui, ó. Que Cristo fala aqui, ó, no mais pra frente. Os tesouros no céu. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam, nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará seu coração. Sabe? E a gente costuma pedir muito bens materiais. Isso é todo mundo. Inclusive eu também. Todos nós. Nós somos focados nesse plano, né? Então esse plano nos remete a ficar pedindo bens materiais. Mas se Deus fala que para a gente buscar primeiramente o reino dele, que as coisas, outras coisas ali serão acrescentadas, né? E quando eu falo acrescentada é em tudo, né? E se não está sendo acrescentada, irmãos, da forma que a gente acha que devia ser acrescentado, é porque a gente não está fazendo por onde, sabe? Não vem culpar, a gente não tem como cobrar, nem tem como cobrar Deus, não. A gente quer sempre colocar a culpa em Deus, mas Deus não é culpado, não. A gente que é culpado, porque Deus tem um livro tamanho desse aqui, uma Bíblia gigantesca, né, para ler e meditar nela, e a gente não faz isso, sabe? A gente não procura primeiramente Deus e a sua sabedoria, né? Aí a gente vai buscar o quê? Coisas materiais. E ainda por cima, quando a gente procura bem materiais, ainda se colocar o coração naquilo, Deus não se agrada, né? Sabe? Mas ele fala, buscar tesouros no céu, fazer as coisas que eu falei, porque vai acrescentando. Porque às vezes a gente procura muito bem material, mas a coisa mais importante que a gente tem que ter nessa terra é paz. Paz de espírito, a presença de Deus na nossa vida, todos os dias. Aí você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. Vai ser bem sucedido. E você vai ser feliz, no pouco ou no muito. Você vai saber ser grato a Deus. E vai viver feliz, né? Sabe que essa terra, esse plano, a gente passa tão rápido. E a gente perde tempo com tanta coisas que não trazem benefícios para nós. Sabe? A gente fica se apegando a coisas que não leva a nada. Mas quando a gente aprende a buscar Deus, o seu reino, a sua graça, a sua presença, a gente aprende a valorizar pequenas coisas. E essas pequenas coisas vai te trazer uma felicidade, uma alegria tão grande que aonde você estiver, você vai ver a imensidão. Um exemplo de um testemunho. Esses dias eu fui na praia, né? Lá no marzão, lá. Fazia tempo comigo. Aí fui dar uns mergulhos lá nas ondas batendo. Sabe aquela coisa maravilhosa? Eu fico imaginando como Deus, o Espírito Santo pairava sobre as águas, né? E Deus, aí eu fico imaginando como Deus fez aquilo ali, uma grandeza tão linda, tão bonita. Aí você sente, quando você está na presença de Deus, você sente Deus em qualquer lugar, mano. Sabe? Aonde você estiver, a presença de Deus vai te acompanhar. Sabe? Você pode estar em sua casa, você pode estar no serviço, você pode estar em qualquer canto. Mas a presença de Deus está ali contigo. E você vai se tornar bem, você vai ficar alegre, feliz. Então busque primeiramente o reino dos céus. E aprenda, irmãos, aprenda com a Bíblia e procure praticar. Sabe? O ser humano, ele ultimamente ele não pratica aquilo que ele vê, sabe? Ele não traz para sua vida pessoal. Ele quer que os outros façam, né? Não, você tem que fazer isso. Deus mandou você fazer. Não, Deus fala para você primeiramente. Quando a gente lê a Bíblia, ele fala para nós, sabe? E a gente colocar em prática aquilo que a gente aprendeu, a gente vai se dar bem. Porque aquilo deu, porque toda vez que você conversa com Deus, se apresentou, igual Deus fala aqui, se você entrou no seu quarto, orou, você apresentou sua
dificuldade ou sua necessidade para Deus. Descansa, irmão. Para que ficar com essa angústia? Se você apresentou seus problemas a Deus, Ele já ouviu as tuas orações. Ele está fazendo. Ele já está trabalhando, mas você está fazendo por onde? Sabe, é o que a gente necessita de Deus. Sem Deus a gente não é nada. E Deus sem nós, Ele é Deus. Continua sendo Deus. É gente que necessita dele. Então, quando a gente necessita, a gente não vai fazer por onde, irmão. A gente tem que fazer por onde que Deus venha nos responder, porque a gente tem que andar na obediência. Se a gente não obedecer, não procurar nos acertar, Deus não vai ouvir, irmão. Muitas das vezes é isso que acontece. Porque a gente vive praticando as coisas erradas, por exemplo. Vive ali no erro, praticando as coisas erradas. O que acontece? Quer que Deus responda, mesmo a gente estando errado. Aí quando a gente cai, né, o erro nos afasta de Deus e leva a gente pro buraco. Aí quando a gente tá lá no fundo do poço, geralmente com problema, a gente vai lembrar de Deus. Aí vai orar, pedir. Deus, na sua imensa misericórdia, vai nos ouvir. Só que a gente tem que fazer por onde? Tem que estar perante o Senhor bem, buscando estar bem. Que tem umas passagens também que eu lembro de Balaão lá, lembro de Balaão. Tem umas horas lá que ele era usado por Deus, Deus fazia com ele. Deus era com ele, Deus falou com ele e ele não ouviu. Sabe, muitas das vezes assim, a gente está tão tampado pelas coisas desse mundo que a gente não ouve o que Deus fala, mano. E Deus quer falar. Deus quer avisar você. Tanto é que ele chegou num ponto, irmão, de Deus, ele não escutou, Balaão não escutou a Deus. Que Deus fez o quê? Colocou uma jumenta que ele subiu em cima lá e mandou um anjo. Se ele passar aqui, você mata ele. Ele vai morrer. Ele usou um jumento lá, né? Para poder falar com Balaão. Usou um animal, irmão. Pra você ver como que Deus ele tinha um amor para aquela pessoa ali. Mesmo ele, o Balaão no começo lá era um feiticeiro, né? Era usado pelo inimigo lá. Mas ele conheceu a Deus e foi usado por Deus. O que aconteceu? A jumenta lá teve que falar com Balaão. Imagina. E mesmo assim, mano, teve uma parte que ele começou a discutir. Tão tampado que estavam suas vistas, suas visões, que ele não conseguia enxergar o que Deus estava falando com ele, que ele discutiu com o jumento. Imagina, você discutindo com o animal, brigando ali. O que aconteceu? Uma hora ele caiu a ficha dele. Tá? O burro não fez isso, o jumento parou e tacou, né? Não ia pra frente, ele lá batendo no jumento para ele ir. Só que o jumento já estava vendo o anjo ali na frente esperando ele com a espada. Ele ia morrer, né? O anjo ia cortar ele. O que aconteceu? Ela falou, mas por que tá me batendo? Que mal que eu te fiz, né? E ele discutindo com ela. Depois que foi cair a ficha, que abriu as vistas dele, que ele conseguiu ver. E muitas das vezes é isso que acontece conosco, irmão. A gente não tá vendo que Deus está falando. A gente tá orando, pedindo, e Deus está trabalhando. Sabe, Deus já está resolvendo aquela situação que você apresentou aí, porque Ele sabe todas as situações, né? E a gente fica o quê? Repetindo a mesma coisa. Ah, é assim, né? Porque é o tempo determinado por Deus, né? E às vezes a gente não escuta, tá? Às vezes a gente pediu aquele pedido para Deus, apresentou, e Deus está dando a resposta para nós. Só que a gente não ouve, né? Não medita na palavra, não tem paciência. E começa a fazer e depois fica repetindo a mesma coisa. Sendo que Deus já, muito tempo atrás, já estava fazendo. Né? E a gente fica repetindo a mesma oração e fica preso naquilo. E Deus já faz tempo que está trabalhando com isso, faz Deus até pensar, mas Ele não está confiando em mim, porque estou repetindo, Ele está repetindo a mesma coisa que já pediu há um mês atrás, 2 meses, 1 ano atrás, está repetindo a mesma coisa. Sendo que eu já estou trabalhando, ele não confia no poder de Deus. Isso que Cristo quis dizer. Não precisa ficar repetindo. Espere no Senhor. Apresentou.
prosperem, Senhor. Primeiramente, buscai o reino do céu, Pai nosso que estás no céu. Santo seja o seu nome, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Feita a vontade de Deus na nossa vida, sabe?